Olá e seja muito bem-vindo à nossa segunda aula do Full Stack Lab. Essa aula já é mais prática, tá? Então a gente vai criar código aqui de verdade e eu vou mostrar um pouco da base aqui para vocês. A gente precisa entender de conceitos, tá? Então o que está envolvido aqui em uma aplicação. Só reforçando um conceito importante aqui, o seguinte. Eu estou com o site do DevPlano aberto aqui no Chrome e você pode no Windows apertar F12 ou vir aqui nos três pontinhos, mais ferramentas e ferramentas do desenvolvedor, que no meu caso aqui ficou fora da janela, mas você pode apertar F12, que ele também aparece essa tela aqui pra gente, e a gente vai até Network. Eu vou montar aqui em All, e eu vou dar um F5 aqui no site do DevPlano, só para mostrar uma coisa para vocês. Bom, vocês vão reparar, desconsiderem essa barra aqui, mas vocês vão reparar que ele começa aqui com um devplano.com, que é o primeiro documento que ele pega. Então a gente já comentou um pouquinho sobre isso, né? Então, que a gente tem esse protocolo que faz um request, um response. Então ele fez um request para o servidor. Quem fez o request, quem fez o pedido da página para o servidor foi o Chrome. Tá? Então o Chrome começou essa conversa, começou essa comunicação. Então esse request aqui, ele fez em devplano.com no barra. E olha só que legal, se a gente olhar aqui em headers, ó, ele tem o request method, get. Então que tipo de request que é esse que eu estou fazendo? É um get. Tá? Então que tipo de solicitação que você está fazendo? É um get. E o get em inglês é pegar. Então pega para mim o devplano.com. E aí o que é interessante? Esse formato aqui, reparem que ele tem um endereço IP aqui atrás. Ó. Então esse remote address, o que acontece? Quando a gente faz isso, existe um outro serviço chamado DNS que converte esse nome para um IP, que é um endereço de verdade. Né? Então é como se a gente tivesse um apelido para esse endereço aqui de verdade, que pode ser uma máquina, um conjunto de máquinas, enfim, aqui existem várias opções que a gente pode ter. Mas o que é mais importante disso tudo, essa primeira requisição, ela retorna um HTML. E se a gente for olhar aqui em response, a gente vai ver que tem realmente um HTML. Ó. Então, doctype, HTML, blá, 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 blá. E tem um monte de coisas que a gente não vai conseguir enxergar aqui no DevPlano, porque a gente minifica ele para ficar um pouco mais rápido. Né? O que é minificar? A gente tenta reduzir o máximo de espaços e caracteres que não fazem diferença se a gente mandar ou não para o cliente, porém economiza, né? Então, se você não precisa mandar, e se você não mandar, é muito melhor. Então a gente economiza muito nisso. E aí o que acontece? Esse HTML é ele que começa todo o restante. Tá? Então, e o que é o HTML em si? Né? Então, o que esse primeiro arquivo aqui faz? É ele que estrutura todo esses dados que a gente está vendo na tela. Então tudo que a gente vê que é estrutural, que é formado por dados, um botão e etc., é HTML. E quando a gente abre esse site, igual a gente fez aqui, esse HTML ele é carregado, e aí, se a gente voltar aqui em Elements, dentro do próprio Developer Tools, né, que é esse que a gente abriu aqui, a gente vai reparar o seguinte, a gente tem uma estrutura aqui dentro, ó, que se a gente for reparar, ele começa com HTML, depois a gente tem um head, tem um body, e assim por diante. E uma coisa bastante interessante, ó, a gente consegue ir abrindo ele. Esse tipo de estrutura que você vai abrindo, a gente fala que é uma estrutura em árvore. Porque reparem, desconsiderem esse doctype aqui, porque simplesmente ele está falando qual que é o tipo do documento. Mas a partir do HTML aqui em cima, o HTML é como se fosse uma raiz de uma árvore. E aí você vai abrindo em ramos, ó. Então HTML, body e assim por diante. Então olha só que legal, cada estruturinha dentro do site aqui, ele é formado por uma estrutura dessa. Então o grande segredo de uma aplicação web é a gente criar essa estrutura e gerenciar essa estrutura. E aí vem um outro detalhe. Como que essa estrutura vai ser visualizada na tela? Para isso, a gente utiliza CSS, que é uma outra linguagem simplesmente
para visualização. Então eu tenho essa informação aqui, então por exemplo, ó, se eu clicar aqui no botão direito e der um inspecionar, eu vou chegar nessa informação aqui, ó. Então a informação está aqui dentro. Essa informação ela está pura, ela é simplesmente esse parágrafo aqui. E o que acontece? A gente aplicando o CSS, eu consigo falar, que inclusive ele mostra aqui no Chrome para a gente também, eu consigo falar para ele, por exemplo, qual que é a cor. Então igual aqui, ó, tem um color, se eu desmarcar, ó, ele volta para a cor padrão, que é preto. Ou o tamanho da fonte, se eu desmarcar, ele volta para o padrão. Ou o peso da fonte, né, então se é negrito ou não. Então, a gente tem a estrutura, que é o HTML, que é uma linguagem de marcação, e é por isso que o pessoal fala que HTML não é uma linguagem de programação, ela simplesmente marca um conteúdo, então ela simplesmente descreve um conteúdo. A linguagem, o CSS é uma linguagem de estilos, então ele fala como que esses dados que foram descritos aqui vão aparecer na tela. E aí a gente tem a terceira linguagem nesse ecossistema aqui, que é o JavaScript. Já o JavaScript, o que ele faz? Ele é responsável por manipular dinamicamente algum desses dois fatores. Ou ele manipula o HTML, ou ele pode manipular o CSS também. E obviamente ele faz mais coisas, né? Então ele busca dados se precisar. Enfim, é ele que vai dar o dinamismo aqui que a gente espera de uma aplicação web. Então é ele que vai trazer esse dinamismo para a gente. Entendido isso, tá? O que é legal? Tudo que a gente faz aqui no navegador é front-end, tá? Então a gente tem que lembrar sempre disso. E uma outra coisa que é importante, uma imagem ela fica no front-end, então essa imagem de fundo, ela está em algum lugar aqui dentro do site. O logotipo do DevPlano, por exemplo, ó, ela está aqui dentro do site. Nesse caso aqui a gente utilizou uma técnica para ficar um pouco mais rápido, mas a imagem está aqui, ó, tá? Então ela está aqui dentro junto com o site. Então assim, tudo que você vê aqui no browser, ela funciona no front-end. Tá? Então ela é uma tecnologia que também é conhecida como client-side. É uma tecnologia que roda no navegador. Então olha só que legal, ela funciona super bem aqui. E o HTML, uma outra coisa que é bastante legal dele, ele pode vincular outros arquivos. Ó. Então ele pode incluir outros arquivos, como é o caso aqui do site do DevPlano, que inclui vários outros arquivos. Tá? Então, já para ficar um pouco distribuído. Então, ao invés de a gente manter tudo num arquivo só, a gente carrega esses arquivos separadamente. Né? Então, fica um pouquinho mais fácil de lidar, digamos assim, com a plataforma quando a gente faz isso. Bom, ficando um pouquinho mais claro agora HTML, CSS e JavaScript, os conceitos, a gente pode ir um pouquinho mais a fundo e criar os nossos primeiros testes aqui com HTML, CSS e JavaScript. Para fazer isso, a gente não vai instalar nada na máquina, a gente não vai, por enquanto, preparar ambiente nem nada. A gente vai nesse site aqui que ele chama codesandbox.io. Tá? Então vou entrar nele aqui direto, então codesandbox.io. Como eu tenho uma conta, ele vai aparecer os projetos que eu já criei aqui dentro. Se você não tiver uma conta, provavelmente ele vai mostrar só um Create Sandbox, uma coisa assim, que é igual a esse cara aqui. Então a gente vai clicar nesse Create Sandbox aqui. E o que a gente vai fazer? A gente vai escolher um Vanilla, tá? Que é esse cara aqui, ó, By Code Sandbox Theme. Ou provavelmente você vai achar ele aqui embaixo, ó, Vanilla. Então vou clicar aqui em Vanilla. Vamos só esperar um pouquinho enquanto ele carrega. Por sinal ele não carregou, tem que dar um F5 aqui para ele carregar. Beleza. Bom, o que acontece? Ele é esse Code Sandbox, ele é um editor, ele faz tudo aqui pra gente. Só para a gente entender um pouquinho, ó, a aplicação que ele está rodando, né, essa página que ele está rodando aqui, é esse index.html. Reparem que ele mostrou aqui o HTML normalmente, um head, um body, e tem um script aqui que ele está apontando para o script, que é o index. Uma coisa que está diferente aqui que a gente pode arrumar, ó, reparem que esses caras aqui estão dentro
do HTML. Então lembra que essa estrutura é uma estrutura em árvore. Então eu tenho o meu primeiro ponto, a minha raiz aqui, e tenho cada folhinha aqui dentro. Tá? Então isso é bastante interessante aqui. E olha só que interessante, ele fez uma outra coisa também, que ele importou, né? Então ele chamou um script que está dentro do index.js. Então olha só, se a gente for no index.js, a gente vai vir aqui dar uma olhada nele. Ele tem um código aqui que já que a gente vai dar uma brincadinha com ele, e ele faz o import, esse código faz o import do CSS. Né? Então ele importa o CSS que vai estilizar, que vai dizer, nesse caso aqui, qual que é a fonte que a gente vai mostrar nessa região aqui. Beleza, a gente não precisa sempre fazer dessa forma, tá? Ele tem algumas coisinhas escondidas aqui por baixo do pano, mas o mais importante é a gente entender esse conceito do HTML. Então a gente tem um index.html aqui, geralmente vai ser esse nome, que importa um JavaScript, que importa um CSS, e a partir daí a sua aplicação vai funcionar ou vai começar a funcionar. Então olha só, vamos começar a editar esse documento aqui. Se a gente olhar aqui no index, a gente vai ver que houve uma manipulação do HTML por aqui. Por enquanto eu vou deixar esse cara aqui, tá? A gente vai só trocar aqui no HTML mesmo. Então a gente vai fazer o seguinte, ó. H1. Olá, Full Stack Lab. Então olha só, ele já atualizou pra gente aqui. O que significa esse H1? Tá? Depois a gente vai ver com mais calma cada um desses elementos ou dessas tags. Mas ele é um título de prioridade ou de nível 1. Né? Então é um título mais importante da sua página. Tá? Então olha só que legal, coloquei aqui, ele já mostrou para mim aqui do lado direito. Tá? Ele atualiza automaticamente para mim toda vez que eu altero o meu arquivo HTML do lado de cá. E olha só que legal, e se eu quisesse um botão? Né? Então button, clique. Então se eu quisesse um botão, se eu quisesse um botão, ó, consigo ter um botão aqui. Então, olha só que bacana. Lembra de novo, a estrutura da minha aplicação eu faço em HTML. Eu quero colocar um campo para a pessoa digitar algum valor. Eu posso pôr um input de entrada, né? E olha lá que legal, eu consigo manipular esse valor aqui, ó. E aí consigo manipular o clique também. Então, o que acontece? É muito importante a gente lembrar que a estrutura que a gente enxerga aqui é HTML. Tá? Então a estrutura que a gente enxerga aqui no browser, né, aqui é uma simulação do browser, é o HTML. Então um ponto bastante importante, quando essa estrutura aqui ela começa a ser executada no navegador, ela é entendida, a gente fala que eles fazem um parse ali, né, então ela é entendida, e ela é transformada numa estrutura conhecida como DOM. Tá? Deixa eu digitar aqui, DOM, que é conhecido como Document Object Model, que é simplesmente esse fato de um item estar dentro do outro, mas de uma forma organizada. Então a gente manipula, quando a gente está manipulando, que é o que a gente vai fazer daqui a pouquinho, quando a gente está manipulando elementos, a gente fala que a gente está manipulando o DOM, e não mais o HTML em si. Porque o HTML é a estrutura que deu origem a essa estrutura que foi representada na tela. Então depois que ele está representado na tela, você manipula o que está representado na tela. Então, olha só, que é o DOM, né? Então que tem esse nome bonito, mas é simplesmente para você saber que ele foi renderizado na tela e que isso tem um nome, né? Então, quando você transforma isso numa representação na tela, isso tem um nome e é conhecido como DOM. É bastante importante isso porque a gente vai falar daqui a pouco sobre o React, e o React também manipula o DOM. Bom, legal. Entendemos agora aqui que temos o HTML, quando ele roda no browser, ele transforma isso num DOM, né, que é esse modelo de objetos, de documentos e objetos. Então, como que ele vai manipular esses caras aqui no navegador? Legal. E agora, e se eu quisesse manipular esse botão, por exemplo?
né? Então, se eu quisesse fazer, olha, quando eu clicar nesse botão, eu quero que faça alguma coisa. Uma forma que a gente tem é a seguinte, posso botar um ID aqui, btn, e eu posso vir aqui no meu index.js, document.getElementById, btn.onClick. Então eu posso falar, olha, quando você clicar nesse botão, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou criar uma função aqui só para alert 1. Então, olha só. O que acontece? Opa, fiz uma coisa errada. Opa. Opa, fiz uma coisa. Na verdade é assim. Um clique. E a gente passa a função aqui direto. Depois eu vou explicar um pouquinho melhor essa questão de função. Mas. Então olha só. Se eu clicar no botão, reparem que ele mostra esse alerta para mim. Então o que eu estou fazendo? Lembra que depois que ele carregou, reparem que eu não tenho nenhum alguém falando document aqui. Então, quando eu vou pegar esse elemento meu aqui para manipular, aí ele já é chamado de document. Então é por isso que o HTML é uma coisa e quando ele é carregado no browser, ele é transformado nesse DOM. E depois que esse DOM fica no navegador, a gente consegue manipular ele dinamicamente. Então ele já não é mais igual àquele HTML que a gente carregou inicialmente. Então o que a gente está fazendo? A gente está indo no document e a gente está falando, olha, pega o elemento para mim por ID. Olha só, a gente colocou um ID aqui no botão, btn, e a gente falou assim, olha, quando você clicar nesse cara, você vai executar uma função que eu passei. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre funções, mas você vai executar essa função para mim, que é esse grupo de instruções para mim. E qual instrução que é? Alert. Simplesmente isso. Então, olha só, o que a gente poderia fazer aqui? E se eu quisesse pegar o valor desse input? Poderia vir aqui, definir um ID para ele também. Input, um ID super amigável aqui. E aí o que a gente pode fazer? A gente pode fazer o seguinte, ó, document.getElementById input.value. Então, olha só. Olá, Stack Lab. Eu consigo fazer esse dinamismo por aqui, ó. Então, quando eu clicar nesse botão, eu vou dar o alerta, mas qual o valor que eu vou mostrar nesse alerta? Eu vou dar um document.getElementById de novo, escolhi o input e pego o value dele. Então, olha só, a criação de aplicações aqui, ela segue essa linha. Então, a gente manipula eventos, né? A gente fala que isso aqui é um evento do botão. Então, geralmente é um monte de manipulação de evento, com um monte de manipulação de valores e de adicionar e remover elementos aqui no DOM. Então, se a gente olhar esse index.js, reparem que o sandbox aqui, ele traz como exemplo, né, colocando o HTML aqui dentro, esse HTML padrão. Ó. Então é por isso que a gente não tinha HTML nenhum aqui e simplesmente apareceu isso aqui tudo. Então olha só, e se a gente quisesse fazer o seguinte, ó, quando eu clicar no botão, eu vou trocar o HTML daqui de baixo. Consigo também, ó. Então posso pegar, por exemplo, aqui e botar o valor do input. Então, Túlio Full Stack Lab. Na hora que eu clicar, ele vai mostrar o alert primeiro aqui. Deixa eu tirar o alert daqui. Então, ó, Full Stack Lab. Quando eu clicar, reparem que ele sumiu com o restante das coisas que estavam aqui embaixo. Então, o que acontece? O grande detalhe aqui, o grande segredo de uma aplicação web é o como que a gente manipula esse DOM. Né? Como que eu manipulo isso que está sendo mostrado na tela? Então eu posso mostrar um botão, ocultar um botão, eu posso adicionar um botão, posso remover um botão. Então são duas coisas diferentes entre você esconder e mostrar, e entre você remover e adicionar. Então a gente pode fazer essa manipulação toda. Qual que é o grande problema? Não sei se dá para perceber, mas
vai ficando. Essa forma que a gente criou aqui, ela é conhecida como uma forma imperativa. Então, carreguei aqui o meu código, e aí eu já manipulo o meu app, e aí eu manipulo o meu botão. Então, assim, se eu tiver muitas telas aqui, imaginem que eu tenho uma aplicação muito complexa, reparem que isso aqui vai ficando um pouquinho difícil, porque você vai ter que, mais para frente, adicionar uma tela inteira, igual fizeram aqui, e depois manipular essa tela inteira. Então, você tem vários pontos ali para pensar, né? Então você vai ter que arquitetar isso de uma maneira muito mais complexa, porque você vai ter elementos novos no DOM, e aí você vai ter um código diferente para manipular esse DOM. Então ele vai ficando um pouquinho mais confuso à medida que a gente coloca complexidade nessa aplicação, né? Então, à medida que ele tem mais telas, ele tem mais elementos no DOM. Mas cada tela, por exemplo, pode ser mostrada, né? Então um trecho de tela ela pode ser mostrado em momentos diferentes da sua aplicação. Então isso tudo influencia bastante na complexidade que a gente tem da aplicação. E aí uma coisa que é bastante legal, há muitos anos atrás, né, a gente criava aplicação dessa forma. Então assim, não tinha muito como fugir, a gente não tinha ferramental aí para simplificar essa forma de manipulação aqui. E aí o que acontece? Com o passar dos anos, essa forma de gerenciar, essa forma de manipular aqui o DOM e etc., à medida que as aplicações foram ficando mais complexas, a gente teve que achar outras formas aqui de manipular isso. E foi aí que começou a surgir as bibliotecas, os frameworks, etc., para ajudar nessa tarefa. E foi um longo caminho para chegar num jeito de simplificar essa manipulação do DOM. Tá? Então foi bastante longo esse caminho, mas antigamente não tinha outro jeito, a gente tinha que manipular dessa maneira aqui, né? Então era um código bem esquisito, bem feio, feio nesse sentido, né? Bem verboso, ó. Ele tem muita coisa escrita, então assim, era bastante desafiador nesse sentido. E aí com a evolução, né, então a gente foi trazendo frameworks, trazendo bibliotecas e tudo mais, foi ficando mais simples nesse sentido de que a gente hoje já tem uma estrutura melhor para se criar uma aplicação. Então, e até uma forma de pensar sobre a aplicação de uma maneira diferente. Reparem que aqui a gente dá instrução, então a gente é imperativo no sentido de dar ordem. Então a gente dá ordem para o navegador manipular o DOM. E a gente vai ver que agora existe uma outra forma, que é a gente reagir a mudanças nos nossos dados e assim manipular o DOM. E é isso que a gente vai fazer a partir de agora com o React. Bom, então agora para a gente ver um pouquinho aqui do React, a gente vai utilizar a mesma ferramenta, tá? Então a gente vai utilizar o Code Sandbox. Eu vou clicar nesse quadradinho que tem aqui no canto. Ele inclusive já tem aqui um Create React Sandbox. Então eu vou clicar nele mesmo para a gente criar aqui um projeto com React. Bom, algumas coisas aqui a gente vai explorar numa próxima aula, tá? Mas a intenção aqui é que fique claro o conceito, tá? Então o conceito é bastante importante. Bom, ele já abriu para a gente aqui. O que é mais importante nesse documento aqui? Lembra que a gente comentou que a gente tem um index.html, que é o cara que começa tudo. Se a gente for nessa estrutura aqui em React, deixa eu minimizar aqui, a gente vai ter uma pasta public e dentro dela a gente tem um index.html. Então a mesma estrutura que a gente já viu lá no site do DevPleno, que a gente viu anteriormente no exemplo com JavaScript puro. Legal. Outra coisa que é interessante, se a gente olhar para esse código aqui, a gente vai ver que é um HTML normal, e ele só tem um div aqui dentro. Ó. Só tem um div, simplesmente isso. O que acontece? No caso do React, ele tem o que a gente chama de alguns bundlers. Tá? Então, para ficar um pouco mais simples, a gente não precisaria necessariamente, mas para ficar um pouco mais simples de criar uma aplicação com React, o que a gente faz? A gente usa algumas ferramentas que elas juntam esse HTML com o JavaScript e faz um pacotão para a gente. Então, por isso que aqui a gente não tem o JavaScript sendo importado. Ó.
A gente não tem nenhum vínculo para o JavaScript aqui. Mas esse bundler, esse empacotador, resolve isso para a gente. Tá? Então é ele que vai fazer esse papel de juntar todos os códigos e otimizar e etc. Bom, legal. A gente tem esse cara e aí a gente tem aqui um index.js. Tá? Então esse cara aqui, ó, é ele que vai ser importado aqui no index.html. Tá? Então ele é o primeiro arquivo importado dentro do HTML aqui. E olha só que interessante. Lembra que a gente viu no outro exemplo que a gente tinha um document.getElementById e a gente passava um ID do HTML. Então olha só que legal, root. E aí ele tem esse elemento, né? Então ele tem um lugar aqui onde ele aponta para esse elemento. Legal. E olha só, essa estrutura diferente aqui, o que ele está falando? Ele fala, olha, renderiza para mim alguma coisa, que a gente vai ver já já, no root element. Tá? Então, renderiza alguma coisa para mim no root element. Bom, e olha só que interessante. A gente tem aqui um React, que eu já vou explicar o que é, e a gente tem aqui um React DOM. Lembra que a gente falou antes que a gente tinha um DOM, né? Que esse cara renderizado aqui na tela, ele é um DOM. E olha só de novo o mesmo termo aparecendo aqui, sendo chamado de React DOM. Alguma coisa aqui tem, né? Então já que a gente vai explorar um pouquinho isso. Então, olha só, esse cara é o cara responsável por mostrar a minha aplicação em React no meu HTML. Então é ele que pega primeiro, depois que a gente carregou aquele HTML, né, então a gente carregou esse HTML aqui, essa div vai ser entendida, entre aspas, pelo browser, e ela vai virar um elemento no DOM, que é, lembrando novamente, que é a visualização aqui da minha página. O que acontece? Quando o React executa, o que ele vai fazer? Ele vai pegar e vai mandar rodar a aplicação inteira no seu elemento DOM lá. Então ele está falando, olha, pega a minha aplicação e bota naquele div, né? Faz ela rodar lá naquele div. Beleza. Então, o que acontece? O que é o React em si? O React ele é simplesmente uma forma que a gente tem de descrever essa tela. Então ele é simplesmente isso, ele é uma forma que a gente tem de descrição. Tá? Ela vai descrever se você tem um H1, se você tem um parágrafo e etc. Simplesmente isso. E o que o React DOM faz? O React DOM ele pega essa descrição da tela que você fez com o React e manda para o DOM real. Então, quando a gente fala que a gente tem essa descrição de tela aqui com o React, a gente fala que a gente tem um DOM virtual. E quando a gente usa o React DOM para pegar esse DOM virtual e colocar no DOM real, ele está transformando, a gente está sincronizando os dois DOMs. E o que é legal disso? Essa é a única linha que a gente tem imperativa, como a gente viu anteriormente, tá? Naquele projeto anterior que a gente fez. Ela é a única linha que a gente fala, olha, renderiza esse cara para mim. A partir de agora, o React DOM, que é essa ferramenta aqui, ela vai ficar mantendo os dois lados sincronizados. Então ela vai manter a descrição de tela que a gente vai fazer aqui, sincronizada com a tela real que está do lado de cá. Então ele vai dar um jeito de sincronizar isso para a gente. Ele vai dar um jeito de fazer isso acontecer. Bom, então voltando, o que é o React? O React é uma biblioteca, tá? Então é uma library. E por que ela é uma library? Porque simplesmente ela só manipula aqui, de forma bem simplista, ela só manipula como que a tela aparece. Obviamente que a gente pode colocar mais coisas nela, mas assim, o core dela, né, essa essência dela, é simplesmente como que ela manipula essa tela antes da tela vir para cá, né? Então como que ela manipula o que será renderizado na tela. E aí o que acontece? Como que uma tela é descrita? Se a gente lembrasse daquele exemplo nosso, lembra que a gente falou, olha, é uma estrutura em árvore, então tem o HTML, depois eu tenho um head. Mas por que é uma estrutura em árvore? Porque ela começa com um elemento e vai aumentando.
Tá? Então é uma estrutura em árvore. Se a gente olhar aqui dentro, ó, o render dele, também é uma estrutura em árvore. Ó. Então eu tenho um elemento aqui, depois eu tenho um outro elemento aqui, depois eu tenho fechando esse elemento aqui. Então eu tenho a minha raiz da minha árvore aqui, com um galinho só. O que acontece? Esse galinho, por sinal, é a minha aplicação inteira. Esse React Strict Mode aqui, a gente pode até remover se a gente quiser. Ele é simplesmente para dar alguns alertas se você cometer algum erro, algo nesse sentido, tá? Mas ele não precisaria estar ali. Então olha só que interessante. Na essência, o React DOM ele renderiza a sua aplicação, que é uma descrição da interface feita em React. Tá? Essa é o que a gente está fazendo aqui. Beleza. Só que imagina o seguinte, o React em si, ele continua sendo JavaScript, ele não é HTML. Então isso aqui não é HTML. O que acontece? Se a gente fosse criar uma estrutura em árvore com JavaScript, iria ficar muito complexo, mas muito complexo. Tá? Por quê? Porque a gente ia ter que escrever de forma quase que imperativa, igual a gente fez aqui, uma estrutura hierárquica gigantesca. Então ia dar bastante trabalho, ia ficar bem complexo ali da gente conseguir manipular essa estrutura de dados. Então, o que o time do React fez? Eles criaram uma forma da gente descrever uma interface em JavaScript bem próxima do que a gente já faz com HTML, que é essa estrutura aqui. Essa estrutura ela recebe um nome especial de JSX. Se você pronunciar em inglês, JSX. Tá? Então é a forma como você descreve essa interface. Mas é muito importante lembrar que JSX é uma extensão do JavaScript, ou estendido. Então, o que isso quer dizer? Que a gente vai ter algumas coisinhas que são um pouquinho diferentes do HTML. Né? Então, ele tenta manter o máximo ali de parecido com o HTML, mas algumas coisinhas vão ser um pouco diferentes. Então eu vou até salvar o arquivo dessa forma aqui, né, deixando só o app. E aí uma coisa que é importante, ó, como esse cara ele é JavaScript, eu preciso importar o React aqui. Mesmo que em nenhum lugar a gente não vai ver React escrito aqui. Né? Então mesmo assim a gente precisa fazer dessa forma. Tá? Então dessa forma que a gente vai conseguir entender o JSX aqui. Então sempre quando eu tenho essa estrutura parecida com isso dentro de um arquivo JS, eu preciso ter o React importado aqui. Bom, legal. Agora, já que a gente importou o app, né, olha só que legal, a gente importou para a variável app de app, que é esse cara de cá. Se a gente for aqui no app.js, reparem o seguinte, lembra que eu falei para vocês que toda vez que a gente tem uma estrutura muito parecida com HTML dentro do arquivo JS, a gente importa o React lá em cima. E olha só que bacana, a gente tem um import de um CSS, que é para trocar a fonte, etc. Tá tudo bem, a gente não precisa se preocupar com ele agora. Mas reparem o seguinte, a gente tem aqui uma estrutura com export the full function app e é uma função. E essa função retorna essa estrutura diferente que a gente falou lá, que parece HTML, etc. Mas é uma descrição da interface que eu quero que renderize. Olha só que interessante. Eu tenho uma função que renderiza ou que retorna para mim uma descrição de interface. Isso é muito legal, porque isso é o que vai dar essa possibilidade que a gente tem aqui de não ser imperativo. Tá? Então, ó, eu tenho uma função app que retorna essa descrição de tela. E repare o seguinte, está muito parecido com o que a gente fez com o HTML. Essa é a magia aqui do JSX. Ele não mudou muita coisa, ele mudou igual que o class, em HTML ele só chama class, e aqui ele chama de class name, ele mudou porque, como isso é JavaScript por baixo dos panos, e class é uma palavra reservada no JavaScript, o que ele faz? Ele colocou um outro nome, como class name. Tá? Então são essas mudancinhas que ele faz basicamente. Bom, mas beleza.
Então, olha só que interessante. A gente tem uma função, e depois a gente vai falar mais um pouquinho do como criar função, etc., que é exportada desse arquivo, que retorna um JSX. Por sinal, quando a gente tem uma função que retorna JSX, a gente chama em React de component. Tá? Então, essa é uma das formas que a gente tem de criar um component. E o que é um component? Component é um grupo, um trecho, um pedaço de interface. Então, ele é um pedaço dessa interface. Que nesse caso aqui, ele representa a aplicação inteira. Né? Então, tudo em React a gente representa por componentes, que são a união aí desses pedaços de interface. Então eu peguei um pedaço aqui de um título, depois peguei um pedaço de um body. Então um componente em React, ele é essa união de trechos de interface. Mas olha só que interessante, reparem que eu não me preocupei mais aonde ele estava indo, nem nada, eu simplesmente mandei renderizar. E quando a gente faz isso, a gente consegue ganhar algumas vantagens. Então, por exemplo, ó, eu tenho uma função aqui, reparem que tem uma chave que fecha aqui. Se eu vier aqui colocar uma constante, né, então uma variável, uma constante, então número 1 é igual a 10. Eu posso vir aqui embaixo e falar o seguinte, ó, eu quero colocar esse número 1 aí mostrar esse número 1 no HTML, vamos dizer assim. Então o que está acontecendo aqui? A gente atualizou a versão virtual, que é essa descrição que o React mantém, e aí quando ele vai renderizar para o DOM real, ele já traz a atualização para mim também. Nesse caso, está fixo, né? Então eu não estou mudando aqui esse valor. Tá? Mas eu poderia mudar. Né? Então imagina o seguinte, ó, tem um let aqui, e eu vou fazer o seguinte, ó, const increment. Eu vou criar uma função igual a gente fez lá no outro projeto. Não se preocupa por enquanto nessa estrutura, tá? Só saiba que isso é uma função, então posso agrupar instruções aqui dentro. Por sinal, essa forma aqui é conhecida como arrow function, que é diferente dessa função aqui em cima que ele criou como componente. As duas fazem basicamente a mesma coisa, existem algumas diferencinhas internas, mas eles fazem basicamente a mesma coisa, que é agrupar instruções. Bom, e o que eu vou fazer? Nesse increment, eu vou fazer num1 é igual ao valor de num1 mais 1. Então, eu vou incrementar esse valor. E aí eu vou fazer o seguinte, button, com um maisinho dentro, barra button. Então o que acontece? Eu quero que quando eu clicar nesse botão, igual a gente fez no outro exemplo, eu troque esse valor do 10, por exemplo. Então o que acontece? Eu vou pegar, aqui a gente vai mudar um pouquinho, né? Eu passo como onClick. Então um pouquinho diferente lá do que a gente fez no outro exemplo. Até salvei aqui já, para a gente deixar como um projeto nosso. Então o que acontece? Se eu clicar no mais, teoricamente, deveria atualizar aqui em cima, né? Mas vamos fazer o seguinte, ó, console.log num1. Então, ó, vou abrir, ele tem um console aqui no sandbox, tá? Então, ó, vou clicar nele. Reparem que ele atualiza. Ó, ele está atualizando para mim. Porém, por que ele não atualizou aqui? O que acontece? Ó? Essa função, que é o componente, ela foi executada uma vez e parou. Então o React ele não sabe que a gente tem que rodar de novo ou que tem que renderizar de novo. Mas repare o seguinte, esse código ele é executado da seguinte maneira. Ele começa aqui na linha 1 do componente e vai indo e termina. Essa função, como eu passei ela para cá, ela continua valendo. Tá? Então esse valor ele continua valendo. Porém, o retorno, que é o que vai ser mostrado na tela de verdade, já foi retornado. Então, como que a gente pode fazer esse trecho de interface ser retornado de novo ou ser atualizado novamente? Se a gente olhar para esse trecho de código, a ideia inicial seria, basta a gente executar
novamente esse componente, né? Então se eu rodar o app de novo, ele vai funcionar. Mas você concorda comigo que se eu rodar de novo, o meu num1 ele vai ficar como 10 de novo? Então no fim das contas eu não vou atualizar, eu não vou conseguir atualizar esse valor mais, porque eu rodei, ele vai ficar com 10 de novo, né? Então, só para a gente prestar atenção um pouquinho aqui na execução. Então vou rodar o app de novo, para eu saber como que ele aparece na tela. E aí? Né? Então ele vai voltar para 10, não adiantou nada. Para esses casos, o que acontece? Essa função ela não consegue resolver isso sozinha. Então eu preciso de alguma maneira ancorar esse valor em algum outro lugar. Então se esse valor é importante para esse trecho de código, para esse componente, eu preciso deixar ele em outro lugar. Então o que acontece? O React ele tem uma forma de fazer isso para a gente. Ele é conhecido como hook. E não é hook do Hulk verde lá, do super-heróis, tá? É hook de gancho, tá? Então, esse hook de gancho, o que a gente vai fazer? A gente não vai usar esse valor aqui simplesmente dessa forma. A gente vai falar que esse valor ele é um gancho para fora. Então a gente vai enganchar esse valor para fora. Como que a gente faz isso? Se a gente importar uma ferramentinha aqui do React, chamada useState, ela permite que eu enganche esse valor lá para o lado de fora. Então, ó, como que ele vai enganchar esse valor? Ele vai fazer o seguinte, eu vou usar aqui, ao invés de 10, eu vou usar useState 10. E aí, esse useState ele muda um pouquinho, porque eu preciso fazer aqui uma estrutura que é mais ou menos assim. Ó. Então eu tenho meu state, e aí lembra que eu tenho meu número? Então número 1 é igual a state na posição 0. Vamos ver se ele atualiza aqui. Então olha só, ele voltou a funcionar. Então ó, o que acontece? Quando eu engancho lá, ele retorna um vetor para mim. Então ele não mais está retornando o número em si, mas ele retorna um gancho para aquele número. E o número em si ele está na posição 0 desse gancho. Olha só que interessante. Porém, eu não quero deixar assim. Uma forma que a gente tem de fazer numa linha só é abrir colchetes aqui no 1. Então, como esse cara está na posição 0, ele já vai pegar a posição 0 do que foi retornado aqui. Então simplifica um pouquinho esse código. Legal. Então, olha só o que acontece. Como eu tenho esse gancho, eu ganho aqui de presente uma outra opção. Na posição 1 desse vetor, eu tenho um cara que eu falo, olha, eu estou atualizando esse valor que está enganchado. E aí o que ele faz? Quando eu faço isso, naturalmente ele vai entender, beleza, preciso chamar de novo esse componente inteiro. Então olha só que interessante. Depois do console.log, a gente vai dar um set num1, que é esse num1 aqui, ó. Vou salvar, vamos chamar aqui. Então olha só que interessante. Agora ele está atualizando para mim esse valor. Por quê? Porque esse gancho, ele sabe que quando eu falar, olha, gravei um valor, o que eu tenho que fazer? Renderiza o componente de novo. Porque se você gravou um valor que está enganchado, provavelmente você quer atualizar esse cara na tela. Então as chances são grandes que você queira atualizar esse cara na tela. Só para a gente dar uma organizadinha aqui no código, o jeito melhor aqui é transformar esse cara numa constante, só para a gente saber que ele está enganchado, tá? Então ele não muda o valor ao longo do tempo. E como que a gente atualiza esse num1? A gente fala só num1 mais 1 aqui, e a gente tira essa... A gente simplifica o código para algo nesse sentido aqui. Tá? Então, o grande detalhe... Deixa eu atualizar aqui de novo. Então, o grande detalhe, o que aconteceu aqui? Reparem que está tudo como constante. Então, como que ele sabe que ele tem que renderizar o componente de novo? Ele sabe porque eu dei um set num. Então, eu falei, ó, você que está enganchado aí, atualiza esse valor para mim. Tá? Então, eu falei explicitamente isso para ele. Bom, o que é interessante de tudo que a gente viu aqui?
O React, quando ele assume a página, ele consegue dar esse dinamismo aqui, sem eu ter que me preocupar de formas imperativas de mudar esse valor. Tá? Então não precisa ser imperativo aqui. Outro ponto que é importante. Repararam que eu setei o número e a interface reagiu à mudança? É daí que vem o nome React. Ele reage a mudanças. Tá? Então, React, ele reage a essa chamada que eu dei aqui, que alterou esse valor de número, de num. Tá? Então, é daí que vem esse nome. Outro ponto que é bastante importante. Hoje em dia, está cada vez mais comum a gente utilizar o React para manipular o HTML. Tá? Então, ele é uma forma muito boa de se manipular o HTML. Tanto é que a gente tem várias plataformas que utilizam o React como base. Então a gente vai utilizar uma delas aqui, mas assim, durante o Full Stack Lab, mas o que é importante? O React está sendo aí uma forma muito interessante, né? Então, atualmente ele é uma forma muito moderna e interessante da gente gerenciar essa tela. Independente se eu for gerenciar essa tela e rodar ela aqui no navegador, como eu estou fazendo aqui agora, ou se eu for rodar essa tela no servidor, que a gente vai explicar isso depois. Então, assim, ele é uma forma muito legal, né? Então ele é uma forma muito interessante de a gente fazer isso. E aí você fala, mas por que, né? Eu estou escrevendo mais, etc. Imagina o seguinte, imagina que a gente tenha esse H2 aqui, ó. Eu quero, por algum motivo, reaproveitar ele em mais de um lugar. Então eu poderia ter, por exemplo, uma descrição. Eu vou criar num outro formato aqui, só para mostrar para vocês, que é o formato igual eu fiz aqui o increment, então no formato de arrow function. E olha só, eu vou dar um return em H2. Quando eu retorno algo nesse sentido, essa função aqui vira um componente. Quando ela vira um componente, olha só que interessante. Eu posso reutilizar esse componente. Então, por ela ser uma função, eu posso reutilizar essa função. E aí, qual que é a vantagem disso? A gente consegue organizar muito mais o código. Então, o código fica muito mais organizado. Independente se a gente vai utilizar o React, igual a gente está fazendo aqui, tá? Que é uma das formas de a gente usar o React, ou a forma que a gente vai utilizar durante o Full Stack Lab, que é uma outra forma que também é bastante interessante. O grande detalhe é, a gente consegue organizar muito melhor esse código. E aí você deve estar pensando, mas se esse cara ficou fixo, qual que é a vantagem? Vamos lá, vamos fazer mais um teste aqui. Ó. Vamos supor que eu passe um num para essa descrição, que nesse caso aqui vai ser num1, um num para essa descrição de baixo, que vai ser num mais 1, o num de baixo, num mais 2, e no último aqui, num é igual a num 1 mais 3. Imagine o seguinte, eu passei esses três valores, vamos deixar bonitinho. Então o primeiro aqui vai ser mais 0. Mandei esse número para o descrição. Aonde que esse número aparece aqui? Esse primeiro cara aqui da minha função do componente, ele é chamado de props, ou de propriedades. Então esse num é uma propriedade desse componente. Quando ele é uma propriedade do componente, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer o seguinte, ó, const num é igual props.num. E aí eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz aqui embaixo, ó, porém agora com num. Olha só que legal. Se eu clicar no mais, repare que todos os componentes atualizaram. Olha só que bacana. Então, além de organizar o código, a gente consegue deixar esse dinamismo, a gente consegue passar os valores para os componentes, a gente consegue organizar melhor a nossa estrutura em HTML ou o nosso DOM, né? Nesse caso aqui é muito mais o DOM. Então lembra sempre que a gente saiu daquele projeto onde a gente fazia imperativo, né? A gente tinha que dar comandos para ele fazer mudanças aqui, para um modelo mais moderno, onde a gente consegue só descrever a interface e ela vai acontecendo, entre aspas. Só para a gente organizar um pouquinho aqui, o que acontece? Quando a gente tem essa estrutura dessa forma, assim como a gente acontece aqui no useState, reparem que eu tenho num e num, que é um objeto em JavaScript. Quando isso acontece, eu posso fazer isso aqui, ó.
Eu posso tirar o num da frente. Mas reparem que eu tenho props e props. Então eu posso pegar esse trecho aqui, dar um Ctrl X e substituir aqui por props. Então fica muito mais fácil. Eu sei que eu estou usando o num que vem das props, né? Então fica muito mais sequinho, vamos dizer assim, o nosso componente. Então olha só, quais são as vantagens que a gente tem aqui? O nosso código ele reage às mudanças, então eu não mais vou trocar as coisas da tela de forma imperativa, então dando comandos para a tela, ela vai reagir às mudanças, e eu consigo organizar melhor esse código, transformando esses trechos de interface em outros componentes. Então a gente vai explorar bastante isso durante o projeto prático. A gente vai utilizar bastante essa estratégia aqui. E a gente tem mais uma aula bônus, tá? Que a gente vai falar bastante sobre a linguagem JavaScript, tá? Então a gente vai abordar bastante aí sobre JavaScript puro e eu vou mandar o link para vocês também. Bom, pessoal, essa foi a nossa segunda aula aqui, tá? Então fiquem ligados porque tem um link aqui embaixo na descrição para você receber essa aula extra sobre JavaScript, onde a gente vai falar bastante sobre o que significa constante em si, os tipos de variáveis e tudo mais. Então vai ajudar bastante aí você a entender mais da linguagem. Fiquem tranquilos, tá? Dá para aprender os dois ao mesmo tempo, fica tranquilo, a gente vai falando da linguagem junto aqui com os tópicos novos que foram surgindo, então tá tudo bem, fiquem tranquilos, está sob controle, tá? Além disso, se você gostou do evento, está gostando do evento aqui, gostou dessas aulas, não deixa de comentar aqui embaixo o que você está achando, como está sendo a sua experiência aqui no Full Stack Lab. Além disso, não deixa de mandar essa aula para um amigo, tá? É bastante importante quando a gente aprende com mais pessoas. A gente aprende muito mais, tá? Porque além disso, a gente está fazendo a área crescer, tá? E quando a área cresce, todo mundo cresce junto, tá? Então, muito obrigado por você estar por aqui. Não deixe de cadastrar seu e-mail aqui embaixo para você receber a aula extra e eu te vejo amanhã na próxima aula. Até mais!